Fala galera, tudo bem? Para você que está entrando a primeira vez aqui e não me conhece, eu me chamo Henrique Silva e esse é meu canal no YouTube. Gente, eu tô muito feliz. Eu desenvolvi essa peça, foi a primeira peça que eu fiz dessas 4 peças, inclusive. Primeiro vamos olhar ela, maravilhosa, é muito fácil de fazer, gente. Essa videoaula ficou extremamente dinâmica, ela ficou rápida, porque ela flui, ela é muito fácil, porque a base todinha dela são com arcos de corrente, então é fácil demais. Gente, eu tô apaixonado. Eu quero agora postar para vocês as 4 peças. Para você que talvez não entenda muito bem como funciona o meu trabalho, hoje eu, Henrique, eu faço o meu canal em formato de coleções cápsulas. O que são coleções cápsulas? Eu pego coleções curtas de 4 peças ou 4 looks e eu desenvolvo 4 peças numa determinada ideia, numa determinada noção, e eu venho trazendo para vocês. Inclusive, em breve, tá vindo uma outra agora maravilhosa pro inverno. Eu tô ansioso demais. Então, assim, prepare, porque a gente vai aprender novas técnicas nesse inverno. Eu tô demais louco para poder trazer esse novo conteúdo para vocês agora pro inverno, tá? Essa peça é maravilhosa, é uma saída de praia. E ela é tranquila de fazer se eu precisar da medida do busto, se eu pedir da medida da cava, dos ombros, é muito tranquila. Se eu pedir a medida das costas, mas não se preocupe que no próximo take agora que eu falar, eu vou mostrar para vocês as medidas necessárias que a gente vai precisar para fazer essa peça, tá certo? Lembrando também que tem versão destro e versão canhoto, tá bom? É uma peça super dinâmica de fazer, rápida, fácil, ótima de fazer. Te indico a alongar, te indico a usar outros fios, te indico a usar sobras de fios e fazer uma saída de praia colorida. Forre a peça e faça um vestido casual. Gente, o vestido desse, eu fico imaginando azul marinho, longo. Esse ombro, então, esse detalhe do ombro fica lindo. É legal você ter muita atenção, tá? Porque é uma peça fácil, mas que podem ter pegadinhas, você precisa estar atento, tá certo? E são pouquíssimas medidas necessárias. A peça fica super acinturada com esse cordão que eu coloquei na cintura. Inclusive, são 2 cordões que eu coloquei na cintura. Fica maravilhoso. Te indico demais a fazer essa peça. E se você fizer, não esquece, tira a foto e me marca lá nas redes sociais. Seja no Facebook, no Instagram. Eu sempre deixo aqui embaixo para vocês o primeiro link. E sempre fique atento aos comentários. Às vezes, uma dúvida que você tenha pode estar aqui nos comentários. Valeu? Então é isso, espero demais que vocês gostem. E se você gostou, não esquece de deixar um comentário, é super importante, nem que seja um emojizinho, deixa que é super importante para que você me ajude, né, a continuar trazendo conteúdo gratuito para você. Valeu? Então é isso, espero que vocês gostem e boa aula! Então, você vai precisar de poucas medidas, tá? A gente começa essa peça pela parte da cintura, tá? A gente vai começar a fazer a saia da peça. Então você vai tirar a medida da altura da cintura, preste bem atenção, até o comprimento desejado, tá? Porque aí você pode brincar com o comprimento, porque ele é um ponto que é repetitivo, você vai poder alongar até quando você quiser, tá certo? Só que para fazer essa medida, aqui a gente usa a medida do busto, porque ele precisa passar pelo busto e a saia ela sofre um aumento, tá vendo? Ó? Então ela vai dar o aumento do quadril necessário para você fazer, tá certo? Então, com a medida do busto e o comprimento da altura da cintura em diante, você consegue. Porque mesmo a gente utilizando a medida do busto, essa parte fica na altura da cintura. Ela não pode ter a medida da cintura, porque senão ela não passa no seu busto. Entendeu? Beleza, fez aqui. A gente vai espelhar o ponto que eu ensino para vocês aqui. E vamos fazendo as carreiras, né, circulares daqui da altura da cintura até a altura da cava. Você vai tirar a medida da sua cintura até embaixo do braço, onde você quer que fique a altura da cava, porque tem pessoas que gostam de cavas mais amplas, né? Fica super a critério, mas aí você mede da altura da cintura, na altura do umbigo, né, que é a altura da cintura, até a altura da cava. E depois você vai fazer em carreiras de ida e volta até você atingir a altura da cava desejada, que aí você consegue ter esse efeito bem amplo aqui na parte de cima, tá bom? Fica maravilhoso. Uma dica pessoal para você, você que tem quadril largo e quer dar um tchan aí legal, ele dá um equilíbrio muito bom, porque ele dá uma aumentada no ombro, fica lindo e fora que assim, é maravilhoso essa pegada que a gente vem tendo aí com essa onda aí dos ombros mais bem trabalhados. Inclusive eu tenho outras peças aqui no canal que também são nessa linha de raciocínio. Valeu? São só essas medidas, tá? E basicamente vai precisar da medida das costas, né, que é de um ossinho ao outro,
para você conseguir fazer, né, a abertura do decote desejada para essa peça, tá bom? São só essas medidas, tranquilo de fazer. Eu espero demais que vocês gostem. Valeu? Boa aula aí para você. Bom, com a medida em mãos, nós vamos iniciar a nossa peça com arcos de corrente, tá certo? Então, tirou a medida do busto, nós vamos fazer dessa maneira, ó, 5 correntes, e na primeira corrente nós vamos fazer um ponto alto. Então, já fizemos aí o primeiro arco, certo? Nós vamos fazer agora novamente 5 correntes, e em cima daquele ponto alto você vai pôr um ponto alto. E aí, o que você vai fazer? Em múltiplos de 8, ou seja, você vai fazendo de 8 em 8 arcos desse até atingir a altura da cintura, tá? Perdão, a altura do busto. Que a gente vai iniciar pela altura da cintura para poder fazer a saia da nossa peça, tá certo? Então, você vai continuar fazendo aí arcos de corrente, 5 correntes em um ponto alto, múltiplo de 8, até você atingir a medida do busto, tá certo? Finalizado toda a circunferência, reforço aqui com você, a minha metodologia de ensino gira em torno de amostras, tá certo? Porque você vai pôr as suas medidas a partir do que eu estou ensinando. Bom, vamos fechar com um ponto baixíssimo toda a circunferência aí da nossa saia. Nós vamos fazer agora 2 pontos baixíssimos nessas correntinhas para a gente chegar no centro do arco de corrente. Vamos subir agora uma corrente e vamos fazer um ponto baixo. E agora é super simples, nós vamos fazer um grande leque, digamos assim, de 8 pontos altos. Então, você laça a sua agulha e no próximo arco de corrente, você vai pôr 8 pontos altos, tá certo? Estamos aqui, ó, 4 pontos altos, 5, 6 pontos altos, 7 e 8 pontos altos. Todos eles cabem aqui, fica tranquilo que não vai ter problema. E agora, no próximo arco de corrente, a gente vai fazer um ponto baixo. Fechamos esse leque, tá vendo? Dessa maneira a gente consegue fazer aí o primeiro leque da nossa peça. Aí agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer 2 arcos de corrente. Então vamos fazer 5 correntinhas e no próximo um ponto baixo. Dessa maneira. Novamente nós vamos fazer 5 correntes e no próximo um ponto baixo. E vamos dar continuidade de maneira repetitiva isso. Vai ser esse leque de 8 pontos altos e 2 arcos de corrente de 5 correntinhas. Então, agora nós vamos novamente, ó, 1, 2, 3, e você vai fazendo até atingir os 8 pontos altos e vai repetindo, sempre assim, um leque com 8 pontos altos e 2 arcos de corrente, né, que serão 5 correntes e um ponto baixo, 5 correntes e um ponto baixo, tá certo? Então, assim, super simples, tranquilo de fazer, essa é a base. E é por isso que vem a necessidade de que você faça múltiplo de 8 arcos de corrente, para que a sua peça feche no final, tá bom? Para não ter problema aí na hora das repetições. Essa é a necessidade quando a gente fala de múltiplos, né? Para que realmente o ponto fantasia se encaixe na circunferência da peça, tá certo? Bom, finalizado toda a carreira com essa mesma repetição, eu vou ensinar para vocês um truque bem legal que eu costumo fazer na hora de fechar as carreiras. Eu faço 2 correntes apenas, laço e faço um ponto alto no ponto baixo que eu iniciei, porque aí já fica no meio, tá vendo? Já fica no meio já da correntinha, o acabamento fica bem melhor. Faço uma corrente e fecho com um ponto baixo. E agora, o que eu vou fazer? Nesses 8 pontos altos que eu fiz, eu vou repeti-los, eu vou fazer um ponto alto. A única diferença é o quê? Eu vou colocar uma corrente de separação. Então, eu vou seguir fazendo agora 8 pontos altos com uma corrente de separação. Muito simples, tranquilo de fazer e fique atento, tá? Com a questão da quantidade, para que realmente você nem pule ponto ou não acrescente ponto, porque às vezes o ponto baixo do canto pode te confundir, tá certo? Então, simples assim, 8 pontos altos com uma corrente de separação. Finalizados os 8 pontos altos, a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar e vamos fazer um ponto baixo no próximo arco de corrente. Lembra que eram 2 na carreira anterior? Agora a gente vai fazer só um. Então, a gente vai fazer 5 correntes e no próximo arco de corrente, vamos pôr um ponto baixo. E é só isso. Vamos repetir agora por toda a carreira a mesma coisa. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente por 8 vezes. Vamos prender com ponto baixo e seguir aí fazendo um arco de corrente, tá certo? E aí o leque vai crescendo, né, digamos assim.
E aí é só você seguir fazendo dessa maneira, de forma circular, sempre assim, 5 correntes em um ponto baixo e 8 pontos altos, com uma corrente de separação. Muito simples, eu vou fazer agora a carreira toda para a gente dar continuidade. Bom, agora nós vamos fazer novamente aquele fechamento de 2 correntes e um ponto alto no primeiro ponto baixo, para poder fechar e já ficar no meio, para iniciar agora a terceira e última carreira do nossa base da saia, né? Faço uma corrente, um ponto baixo aqui no centro. E agora, é super importante você prestar bem atenção. Eu vou laçar a minha agulha e no primeiro espaço, lembrando aqui, ó, no primeiro ponto alto não tem espaço, tá? Então, você faz um ponto alto e uma corrente. Então, nesse primeiro espaço, nós vamos laçar, puxa 2 e mantém na agulha, laça, puxa 2 laçadas e mantém na agulha. E aí você vai e fecha os 3 juntos. Basicamente, são 2 pontos altos fechados juntos. Faço 3 correntes de separação e no próximo espaço a mesma coisa. Puxo 2 e mantenho na agulha, laço, puxo 2 e mantenho na agulha. E fecho as 3 laçadas, fechando os 2 pontos altos juntos. E eu vou seguir fazendo isso por cada espaço que ficou na carreira anterior. Então, sempre dessa forma. 2 pontos altos fechados juntos e 3 correntes de separação. E eu vou seguir fazendo isso, tá? Vão totalizar 7, tá certo? Para você ter ideia, porque como são 8 pontos altos, ficaram com 7 espaços. Então, você segue fazendo assim até o fim da carreira. 2 pontos altos fechados juntos e 3 correntes de separação. E aí, tranquilo, basicamente essa é a base da nossa peça. Quando você chegar lá no final, no sétimo, é onde você vai fazer o quê? Vai prender com um ponto baixo, ó, no arco de corrente que sobrou da carreira anterior. Simples. E é só isso, gente. Fica um grande leque, né, digamos assim. E aí agora a gente vai fazer o quê? Confirmando aqui, ó, tem 7 grupos, então a gente fazendo esses 7, nós vamos laçar e dar continuidade. Então você laça a agulha e no espaço já do próximo leque, você dá a continuidade aí, com 2 pontos altos fechados juntos e 3 correntes de separação. E aí você vai fazer isso por toda a carreira, tá certo? Em cada leque desse, digamos que fechando, né, a base da nossa saia. Que você vai perceber que ela já vai abrir um pouquinho, porque a nossa saia ela não tem aumento de quadril, digamos assim. Porque como ela é evasê, ela já vai proporcionalmente, com o tamanho do seu busto, crescer a quantidade necessária. Bom, fecho com ponto baixíssimo, lá no primeiro ponto baixo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou seguir em carreiras circulares com arcos de corrente. Então, eu vou laçar aqui a agulha e eu vou fazer um ponto baixíssimo nessa primeira correntinha do meu trabalho, né? Das 3 correntinhas que eu comecei, né, na separação entre um e outro. Faço uma corrente e faço um ponto baixo. E agora, em cada grupinho desse, né, em cada arquinho desse de 3 correntes, eu vou fazer 5 correntes e um ponto baixo. Então, assim, só isso é o necessário aí já para a gente agora dar continuidade à nossa peça. Então, sempre agora com arcos de corrente. 5 correntes e um ponto baixo. 5 correntes e um ponto baixo em cada espaço desse que ficou dessa base aí da nossa saia, tá certo? Então, eu vou seguir aqui de maneira circular, fazendo aí os arcos de corrente. Lembrando a vocês aqui, ó, quando a gente for passar de um para o outro, é muito simples, é só fazer as 5 correntes, pula o ponto baixo e segue fazendo no próximo arco. Tranquilo, super fácil de fazer e a gente vai seguir fazendo aí para que a nossa peça abra, né? Porque de 3 correntinhas para 5, a nossa peça tem um pequeno acréscimo, né? Digamos assim. E agora eu vou mostrar para vocês porque ele é muito simples agora. Depois que eu fiz todo o barrado de base, né? É até redundante falar o barrado, eu fiz 5 carreiras de arcos de correntes e depois eu fiz esses grupos de 3 pontos altos duplos fechados juntos. E aí eu fiz esses blocos. A cada 5 carreiras de arcos de corrente, de 5 correntinhas e um ponto baixo, eu faço uma carreira dessa de 3 pontos altos duplos fechados juntos. E é só isso, gente. Você vai fazer até o fim da carreira, até o comprimento desejado, porque essa peça te dá a liberdade de você o comprimento que você quiser. E no fim eu fiz um acabamento bem simplesinho, que eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, tá certo? Então assim, os arcos de corrente você já sabe como fazer, eu vou te explicar agora como é que eu faço, né, esses grupinhos aí de 3 pontos altos fechados juntos, tá certo? Basicamente é só isso a nossa peça.
eu vou explicar agora para vocês como é que eu faço esse grupo, né, de pontos altos duplos. Ó, eu subi 4 correntes, laço 2 vezes, e aí eu puxo duas laçadas novamente e vão ficar 2 na agulha. Laço a minha agulha novamente 2 vezes, puxo 2 laçadas novamente, e vão me restar 3, tá certo? E eu vou fechar os 3 pontos altos todos de uma vez. Faço 5 correntes de separação e continuo fazendo. E eu preciso fazer, gente, bem no centro, né, na correntinha do centro desses arcos, ou seja, na terceira correntinha de cada arco de corrente. E eu vou sempre fazendo assim, laço 2 vezes, puxo de 2 em 2 laçadas, e aí quando eu ficar com 4 laçadas na agulha, que vão corresponder aos 3 pontos altos duplos, tá certo? Eu vou fechar todos de uma vez só. E aí vai ficar esse efeito aí por toda a carreira, tá? Lembrando que depois que você faz dessa forma, você vai fazer novamente um bloco de arcos de 5 correntes, né? Por 5 carreiras, e aí você vai continuar fazendo essas repetições, tá certo? Agora eu vou explicar para você como é que eu faço o acabamento, tá vendo? Ele é um cruzadinho com picô, tá? Isso depois de você for fazendo as repetições. E aí você vai fazer agora, ó, 2 pontos altos, logicamente depois de você fazer um ponto baixo no centro de um arco de corrente, e depois dos 2 pontos altos, você sobe 3 correntes e fecha como um picô, tá vendo? Super simples. Laça a agulha e você vai cruzar a agulha como se fosse fazer um ponto X, um ponto cruzado, vai variar do nome aí de acordo com o que você conhece. E aí você vai fazer 2 pontos altos novamente, tá vendo? E aí vão ficar 4 pontos altos, né, com um picô no meio. E é só isso, gente. É muito simples, ele fica com um efeito legalzinho e depois é só fechar com ponto baixo aí no arco de corrente. É só isso, gente. Muito simples. Muito, 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 muito. Laça a agulha. No próximo, você vai novamente e vai fazer 2 pontos altos. Sobe as 3 correntes e fecha com ponto baixíssimo aí nesse ponto alto que você acabou de produzir. E aí já laça a agulha e vem nesse arco que você, né, começou a fazer, né, no arco anterior, fazendo mais 2 pontos altos, e aí você finaliza com um ponto baixo aí, tá? Nesse arco de corrente que você fez os 2 primeiros pontos altos, e segue assim por toda a carreira. E é só isso o acabamento da parte de baixo. Logicamente, depois de você fazer aí todos os blocos de repetições para a saia do seu vestido, tá certo? E é isso, gente, a sua saia já está pronta. E o que você vai fazer? Agora nós vamos fazer a parte de cima. Então você vai pegar aí, ó, bem na partezinha onde inicia o leque, tá vendo? Com uma laçada já na agulha, e você vai prender com ponto baixo. E agora você vai fazer 5 correntes e lá no próximo ali, ó, você vai fazer um ponto baixo. Por quê? Nós vamos espelhar o que fizemos na parte de baixo, nós vamos espelhar na parte de cima. Então você vai fazer a mesma coisa que fez embaixo, em cima para a parte do busto. Então você vai fazendo sempre aí 5 correntes e um ponto baixo. Dentro de cada finalzinho daquele ponto alto que você fez, lá naquela base para iniciar a peça. Então, é só isso. E aí eu vou explicar para vocês, só para dar o direcionamento aí, para espelhar, né? Faço 2 correntes e um ponto alto nesse primeiro ponto baixo, para poder realmente ter um acabamento melhor e já estar no centro aí para poder ficar o acabamento mais limpo. Faço uma corrente e um ponto baixo e olha, espelhadamente, igual na parte de baixo, você vai fazer 8 pontos altos. Tá vendo? E vai ficar igualzinho a parte de baixo. Se você tiver alguma dúvida, não saber como continuar, é só você retornar o vídeo, tá bom? E aí esse passo a passo, novamente, é só você reassistir, porque ele é igual. As mesmas quantidades de pontos, as quantidades de carreiras, as mesmas proporções, tá certo? Então você segue fazendo aí por toda a circunferência igual na parte de baixo, tá? É só essa dica pessoal que eu dou de você, quando for fazer a parte de cima, colocar bem ali em cima para poder ficar mais fácil de visualizar, tá bom? E na hora de realmente fazer a sua peça. Bom, finalizado, né, aqui o nosso, mais uma vez, a base, né? Eu vou fazer agora arcos de corrente. Em cada 3 correntes dessa, eu vou fazer 5 correntes e um ponto baixo. Então, simples assim. Esse não vai ter os 3 pontos altos duplos fechados juntos. Então, você vai seguir fazendo aí 5 correntes e um ponto baixo por toda a circunferência, tá?
E até quanto? Você vai fazer isso da altura da sua cintura até a altura da cava. Eu vou mostrar aqui na peça grande para vocês verem. Eu fui fazendo tudo de maneira circular, 5 correntes em um ponto baixo. E tá vendo onde eu marquei ali, ó? Ali até o comecinho da cava é onde você vai fazer de maneira circular, tá? Então, assim, fica super atento, porque você vai precisar dessa medida. Mas que medida é essa? É você quem tem que me dizer. Você vai pegar a fita métrica, vai medir a partir de baixo do seu braço, né, na parte da axila, até a altura da cintura. Porque depois a gente vai seguir em carreiras de ida e volta para poder fazer as cavas, tá certo? Então aqui a gente vai fazer da parte desse meio até os arcos de corrente. Fica super atento para poder não medir na sua peça de maneira errada, tá certo? Até você atingir o início da sua cava para poder fazer carreiras de ida e volta. Porque depois que você fizer, a gente vai fazer em carreiras de ida e volta. Então olha aqui, ó, eu parti, né, eu dividi minha peça ao meio. E aí o que eu fiz? Eu vim fazendo arcos de corrente só pela metade da peça. E agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar. Então eu faço 5 correntes e volto, tá bom? Aí se você estiver inseguro, você pode utilizar um fio contrastante ou algum marcador. Então você marcando o meio, é só você fazer isso, arcos de corrente em carreira de ida e volta. Eu mostrei para vocês como é que faz esse comecinho, para vocês ficarem atentos quanto ao acabamento. Tá bom? Quando você volta nessa carreira, ó, fica aquele ponto baixo, você vai fazer 2 correntes e um ponto alto, para que o acabamento da cava fique perfeito e fique um acabamento limpo, tá? E você já faz uma corrente, vira o trabalho novamente e um ponto baixo. E segue aí fazendo 5 correntes e um ponto baixo até o fim da carreira. E aí você vai fazendo carreiras de ida e volta até atingir o tamanho da cava, que você também já tirou a medida da sua cava e já tem ela em mãos para poder pôr aí o tamanho dela aí para você conseguir fechar a sua peça, né? A sua saída de praia. Bom, chegamos na parte principal da nossa peça. Eu fiz aqui um dos lados, ó, e arrematei, tá? Na altura da cava necessária para poder fazer a peça. E fiz aqui agora o outro lado e já deixei em stand-by para poder fazer o acabamento, porque a gente vai fazer o acabamento nessa parte, nas cavas, né? Nessa parte da abertura. E quando a gente for fazer o acabamento do outro lado, a gente já vai emendar o ombro. Tá vendo? Eu vou mostrar aqui na peça maior para vocês terem ideia do que eu tô falando. Olha, eu finalizei, né, um lado das cavas, eu vim fazendo todo o acabamento, e aí eu fiz aqui já o acabamento na cava, e aí quando eu fui fazendo o outro lado, eu já fui emendando o ombro, entendeu? É muito simples, só que precisa de atenção. Qual é a minha indicação para você? Faça todos esses arcos de corrente com as conchas, tá? 8 pontos altos em cada elo desse, igual a gente fez lá na parte de baixo. Por quê? Você vai conseguir centralizar para poder separar o ombro do decote. Porque o decote ele precisa ser de ombro a ombro. Lembra a medida que eu havia comentado no começo? É extremamente importante. Por quê? Porque no decote, eles são com um picô de 3 correntinhas. Mas quando passa para o ombro, ó, se você perceber, é um grande picô de 7 correntes. Que é para poder dar essa abertura e esse efeito do ombro. Tá? Então, assim, é necessário calcular. E, mais uma vez eu digo, a dica pessoal que eu dou é, faça toda... Eu fiz assim, eu fiz todas as carreiras de conchas, tirei as medidas, coloquei marcadores para poder centralizar o decote do ombro, e aí eu desmanchei e fui fazendo aonde era para fazer com 7 correntinhas e onde era para fazer com 3. Não caiam de fazer a mesma quantidade que a minha, porque não vai bater com a sua, tá? Faça, meça, anote, para você ter mais exatidão na sua peça. Então, olha, eu finalizei ali a parte da cava, ó, e eu já vou iniciando para fazer aí os arcos, ó. Eu faço 4 pontos altos, e aí nesse caso, como é na parte do ombro, eu vou subir 7 correntes e vou fechar com ponto baixíssimo. Isso nas conchas que vão ser para emendar o ombro. O que não vai ser emendado, você vai fazer com 3 correntes, porque é a parte do decote, que é a medida que você tirou ali de um ossinho ao outro, tá certo? Que aí depois você faz os 4 pontos altos e as 7 correntes, você vai fazer mais 4 pontos altos e fechar ali no próximo arco com um ponto baixo. E continua fazendo aí por toda essa carreira, tá? Porque quando você chega no fim dela, você vai seguir fazendo acabamento da cava, e quando você passar para o outro lado, você já vai começar a emendar a peça toda, tá bom? Então, mais uma vez eu reforço. Faça toda com concha, meça, divida
desmanche, e aí você vai poder fazer a quantidade certa do que vai ficar para o ombro e o que vai ficar para o decote. Você vai perceber que vai ficar perfeito o caimento do ombro e você vai ter um efeito lindo, tá? Com esse detalhe das 7 correntinhas, que é quem dá o charme da nossa peça aí, porque ele é uma peça super simples e é esse detalhezinho que faz toda a diferença. Então, por favor, atenção e tenho certeza que você fazendo, você consegue aí tranquilamente fazer a sua peça, tá certo? Então, aqui eu já fiz, né, na minha amostra. Aqui é onde fica o do decote, o dos ombros e tal, de acordo aqui com as proporções menores, né? Então, você vai fazer o seu aí. E quando você finalizar a carreira, você não arremata o fio. Porque a gente vai fazer agora essa última carreira, o acabamento em toda a parte, já emendando a peça e finalizando ela. Então, assim, nessa lateral da cava, eu vou subir 3 correntes e vou fazer um ponto alto nesse ponto baixo que eu acabei de fazer. E aí eu vou descer, né, esse ponto que eu fiz, e aonde ele cair eu vou prender com o ponto baixo. É o ponto tombadinho que eu uso muito, né? As pessoas costumam chamar de acabamento tombadinho, enfim. É um acabamento que eu gosto muito, que dá uma segurança e fica um acabamento limpo, né? E você fica um pouco mais livre para poder fazer aí. Então é só você ir fazendo, aonde ele cair você prende com ponto baixo e você segue fazendo sempre assim. 3 correntes, um ponto alto no ponto baixo e desce ele, e aonde ele cair você prende ele com ponto baixo, tá bom? Então assim, isso por toda essa lateral da cava é que você vai fazer aí esse acabamento do tombadinho, né, que vai ser que corresponde, né, à nossa abertura, né, da cava. Então assim, ó, finalizei aí toda essa lateral. Se você perceber na parte maior, ó, eu passei por toda ela, fui até lá embaixo e subi, tá certo? Por quê? Porque agora eu vou passar para a parte, né, da frente da peça e já vou prender aí o primeiro ombro. Então, muito simples. Para prender esse ombro, é super tranquilo também, ó. Eu vou laçar minha agulha, eu vou fazer 4 pontos altos, né, que corresponde à metade dos 8 pontos altos do meu acabamento do ombro, né, da concha do acabamento do ombro. E aí, o que que eu vou fazer? Como são 7 correntes para o ombro, eu vou fazer 3 correntes, tiro a minha agulha, né? E aí eu vou lá no centro, né? Na correntinha central, que é a quarta correntinha, lá do outro lado do ombro. E eu vou pegar aquela laçada que eu acabei de fazer as 3 correntes e passar essa laçada por dentro. Tá vendo? Faço 3 correntes e fecho com ponto baixíssimo como se fosse um picô, tá? Muito simples. E aí eu vou finalizar aí com mais 4 pontos altos, que é para finalizar aí a repetição, né? O ponto fantasia em si, que são 8 pontos altos, tá certo? E eu vou seguir fazendo isso. Depois que eu finalizar, eu prendo com ponto baixo no próximo arco e já está preso aí o primeiro elo do ombro. Como nesse caso é uma amostra, vocês sabem que são só 2 para o ombro que ficou aí nesse caso. Novamente eu faço 4 pontos altos, subo 3 correntes, tiro a agulha do ponto, tá vendo? E aí eu vou lá do outro lado, na quarta corrente, que é a correntinha central, né, do outro lado, passo essa laçada por dentro, e aí passando a laçada por dentro, eu vou fazer 3 correntes e fechar novamente com o picô, tá? E finalizando mais uma vez com mais 4 pontos altos e prendendo com ponto baixo no próximo elo. Gente, é somente isso. Só. Então, assim, é muito fácil. E aí, quando você finalizar toda a emenda do ombro, do primeiro ombro, você seguirá fazendo aí somente os 8 pontos altos, né? Perdão, 4 pontos altos, um picô de 3 correntes e 4 pontos altos. E só isso. Depois você vai continuar fazendo, né? Com 7 correntinhas para poder terminar de emendar o ombro e finalizar a lateral da cava. E aí sim você pode arrematar o fio, tá bom? É muito fácil, você faz ele de uma vez só, o acabamento fica limpo, fica uma coisa diferente. Não tem costura, porque existe uma diferença muito grande entre costura e emenda, tá? Então assim, é por isso que o acabamento fica muito limpo e fica um efeito maravilhoso. Bom, e é só isso, gente. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, estou apaixonado por essa peça. Inclusive, gostaria de ter feito ela longa. Então, assim, já é uma dica para você aí, para pôr a criatividade para fora e brincar aí com comprimento ou com sobras de fios. Enfim, deixa a sua criatividade fluir. E, assim, no meio, o que que eu fiz? Eu fiz um cordão torcido, tá certo? E aí eu passei lá por aquele elo lá do centro,
tá? E para dar uma diferenciada, eu coloquei 2 cadarços do mesmo tamanho. E você vai me perguntar assim, Henrique, mas que cadarço é esse? É um cordão torcido. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você aprender, né, como é que faz esse cordão torcido. Eu coloquei alguns terminaizinhos de metal na ponta, que eu amo esse terminal ouro velho, que eu acho que fica um efeito muito maravilhoso, sou apaixonado. E aí eu coloquei 2, porque aí dá um efeito diferente aí, tá certo? E aí eu passei todo por ele. Caso você não queira fazer o cordão torcido, você pode fazer uma corrente de crochê com 2 fios ou 3 fios para ficar mais grossinho. E aí fica legal, porque aí você consegue acinturar e dar o efeito legal da peça aí, como eu havia mostrado no início da videoaula. Tá certo? Então assim, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo, é super importante, você ajuda o meu conteúdo a chegar para outras pessoas. E se você não me segue no Instagram, já corre lá para me seguir, tá? Lá tem um monte de novidades, você vai poder ter acesso a um monte de coisa aí que eu só posto lá, tá certo? Então assim, se você não é inscrito aqui no canal, também já se inscreve, deixa um like e compartilhe nos grupos de Facebook, nos grupos de WhatsApp, para quem você conhece e que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo, tá certo? E um pedido, hein? Se você fizer essa peça, não esquece de tirar foto e me marcar nas redes sociais para poder ver. Combinado? Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.